Boa noite a todos, muita paz, muita luz. Que Jesus nos envolva a todos nesta noite. Hoje é mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Irmã Marisa, situado à Rua 15 de Novembro, número 309. Vamos envolver a nossa irmã Célia, que vai nos trazer a oração inicial. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus envolva a todos nessa noite. Vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Vamos deixando fora desse momento todas as nossas preocupações. Vamos nos ligando a Deus, à pátria do Evangelho e ao plano maior. Agradecidos a Deus, mais um dia de vida aqui no plano terrestre. Agradecidos por estarmos todos reunidos em seu nome, para mais um estudo dessa noite, através das lições do Evangelho de Jesus. Que possamos estar receptivos para o aprendizado dessa noite. E nessa sintonia de paz, de luz, de gratidão que nos envolve a todos, nós vamos envolvendo a nossa irmã Paula, que trará para nós a lição do Pão Nosso dessa noite. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Então, vamos fazer a leitura, né? Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, né? O livro de Emmanuel. Então, item 37. Seria inútil. Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João, capítulo 9, versículo 27. E muito frequentemente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particulares. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina. Porque os discutidores de más inclinações se incumbem em interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquiridores, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentemente sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes de lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo,
sem provocá-lo ao teu modo de ser e a tua fé. Bom, meus irmãos, o que eu entendi da lição? Então, nesse trecho, né, a princípio, eu dei uma lidinha, né, no Evangelho de João. Então, o que aconteceu? Que a gente pega só um trechinho aqui do versículo 27. Então, só para esclarecer, né, se vocês pegarem na Bíblia, do versículo 25 ao 33, então foi feita uma cura de um cego. E aí, então, o que o curado fala, né? Que era cego e ele foi curado por Jesus. No versículo 25, ele respondeu: não sei se ele é um pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também não querem ser discípulo deles? Aí eles falaram: não, mas nós somos discípulos de Moisés, você é discípulo de Jesus, né? Então ele fala: eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então o que acontece com esse trecho do Evangelho? Os judeus, né, inquiriam essa pessoa que foi curada de cegueira e ele era cego, poxa vida, passou a ver, né? E mesmo assim os judeus não creram em Jesus, né? Ficavam inquirindo. Então ele disse: para que eu vou ficar repetindo se vocês não entendem, né? Vocês vão virar discípulo dele? Então, continuando até o fim, né, ele fala, depois vocês podem ler com calma, né, ele fala: eu sei que nunca ninguém fez isso, e se isso não for de Deus, eu não sei o que seria de Deus, né? Então, claramente, Jesus realiza uma obra divina, mas nem assim aqueles judeus percebem. Então, da mesma forma, Emmanuel aproveita esse trecho do Evangelho para esclarecer que muitas vezes a nossa verdade espiritual, o que nós aprendemos, o que nós já amadurecemos, não chegou o momento do nosso amigo, do nosso discípulo ter aquele entendimento. Então, não adianta 1000 palavras serem ditas e um desgaste da nossa parte, vamos dizer assim, ou de quem quer que seja, no sentido de explicar uma verdade que ainda não chegou ao ponto desse irmão. É como uma semente que vai ter seu tempo de ser germinada, então não chegou ainda o momento. E muitas vezes, quando a gente, sei lá, encontra uma verdade espiritual bacana, não é nem por orgulho, mas muitas vezes a gente quer compartilhar essa boa nova, vamos dizer assim, né? A gente quer compartilhar com as pessoas. Foi bom para a gente quer que seja bom para todos. Mas a gente não deve fazer disso uma odisseia. Então, a gente fala uma vez. Se a pessoa não chegou o momento dela, então um dia vai chegar, né? E então o Emmanuel fala sobre isso, para a gente não se perder em palavras, se claramente a pessoa ainda não consegue chegar naquele ponto, sem nenhum orgulho, né? Muitas vezes a gente até tem orgulho, né? Não devemos ter, mas o fato é que cada um tem o seu tempo, né? De amadurecimento. E eu até anotei aqui o seguinte, né? Para a gente se lembrar: não querer convencer o que não querem ser convencido, os que não querem ser convencidos, né? De espiritualidade, cada um tem seu tempo certo de amadurecimento. Então, foi esse meu entendimento. Boa noite a todos. Agradeço, né, a oportunidade e vamos, assim, com muito amor, envolver o nosso irmão Sérgio, que fará o Evangelho da noite. Graças a Deus. Amém. Boa noite a todos, então, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez, nós vamos todos juntos no aprendizado constante dos ensinamentos do Mestre Jesus através do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e nós vamos comentar hoje sobre o item 17,
que é a segunda mensagem trazida sobre a indulgência. Então, essa mensagem é trazida por nosso irmão João, bispo de Bordeaux, 1862. E diz assim: sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-os aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas, sobretudo, pelas vossas ações. Perdoai as vossas ofensas, como perdoamos os vossos ofensores. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esse esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda, numa senda de admissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai, por exemplo, pelo exemplo, essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo o fez por todo o tempo em que viveu na terra. Visível para os olhos do corpo e como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, e elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No seu cume estará a glorificação. Aqui foi, então, a mensagem de João, falando sobre a indulgência. Essa palavra indulgência não é uma palavra muito comum nos nossos dias. Nós podemos verificar junto à sociedade, junto à nossa família, junto aos amigos. Entra ano e sai ano, não se fala essa palavra indulgência, a não ser no nosso meio espírita, né?
pelas lições trazidas pelo Evangelho. Mas, comumente, não se fala nesta palavra. Não é a mesma coisa com a palavra amor, que nós falamos e pronunciamos isso a cada instante de nossa vida. E por que isso? Porque a palavra amor é muito fácil de definir, né? É um sentimento grandioso, sentimento puro, e não precisa de mais nenhum tipo de explicação para que nós possamos entender. Diferentemente da palavra indulgência, que precisa de muito mais informação do que a palavra amor, né? Nós sabemos que a lei de amor, ela é a base existencial do ser, né? Ninguém pode ter, por exemplo, qualidades, né? Ninguém pode alcançar o progresso, ninguém pode se elevar, evoluir, né, sem amor, né? Ninguém pode se transformar intimamente sem observar as leis divinas e sem ter amor. É fácil para nós definirmos amor, como acabei de falar. Mas na indulgência não tem uma palavra que nós possamos dizer indulgência é isso, ou indulgência é aquilo. Se nós falarmos que indulgência é caridade, fica incompleta, né? Fica incompleta. Se nós falarmos que indulgência é perdão, também fica incompleto. Então, nós precisamos de muito mais informações. Por que isso? Porque a palavra indulgência é um conjunto de qualidades que nós adquirimos ao longo das nossas vidas. Ela não nasce simplesmente de um dia para o outro, né? Ela é uma qualidade, digamos assim, que ela vem sendo trabalhada ao longo do nosso progresso individual, né? Muitas das vezes, nós agimos com indulgência com o nosso semelhante, mas nós não nos damos conta, nós não percebemos, passa desapercebido por todos nós, né? Na nossa concepção, nós estamos fazendo uma caridade, nós estamos sendo benevolentes, mas não entra dentro de nós esse conceito de indulgência, né? E por que isso? Porque nós precisamos nos educar com relação à indulgência. Não que nós não a tenhamos, todos nós a temos, mas nós precisamos nos educar para compreender melhor, né? Porque diante de uma situação difícil, de uma adversidade, né, nós precisamos de muito mais qualidades para lidar com o problema. E lembrando que a indulgência, ela é um dos atributos da lei de amor. Ela está contida na lei de amor, né? Não tem como, né? A indulgência não é nada separado, assim como a caridade, né? Ela está contida dentro dessa lei de amor. Muito bem. Ela é um sentimento nobre que exige de todos nós uma autoanálise do nosso eu interior. Ser indulgente exigirá de nós reflexões profundas, como se o irmão necessitado fosse o nosso espelho, né? A nos perguntar se já não vivenciamos a mesma experiência em algum momento de nossas vidas. Claro, isso é uma lógica. Todas as vezes que nós nos disponibilizamos a socorrer o irmão ou a tentar restaurar esse nosso irmão, tentar levantar esse nosso irmão de alguma forma, a consciência começa a falar de nós mesmos. Será
que nós já não estivemos naquela mesma situação? Será que nós já não vivemos aquela mesma situação? E aí, nosso pensamento começa a rodar e nós ficamos tentando retirar do nosso íntimo todas as qualidades possíveis e impossíveis para consolar aquele irmão, para esclarecer aquele irmão de uma forma amável, né? De uma forma sensata, sem discriminação. Então, nós olhamos para dentro de nós. Esse é o problema da indulgência. A indulgência faz com que você reveja tudo que você tem dentro de você. É diferente. No amor, você dá um abraço, você dá um beijo e pronto, você já expressou seu sentimento. Mas na indulgência, não. Você vai buscar os seus defeitos lá atrás. Porque somente esses defeitos é que vão fazer você se refazer para oferecer para o outro, né, aquilo que é maravilhoso aos olhos de Deus. Nesse momento em que nós estamos ouvindo o nosso irmão, né, nós precisamos, uma voz vai falar em nossa consciência e vai fazer-nos lembrar de tolerância, de compreensão, de perdão, de restauração, de recuperação, de elevação, de caridade. O amor acontecendo em alta elevação, né? E nós precisamos, então, nos educar no sentido de praticar a indulgência, que essa virtude possa fazer parte da rotina de toda a humanidade. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a caridade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Vejam vocês que é uma reunião de qualidades que está contida dentro de tudo isso, muitas outras. E Kardec, ele faz um breve comentário aqui, eu peguei só um parágrafo. Ele nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência. Todos nós temos necessidade de indulgência. Primeiro, porque nós somos aprendizes, e aprendizes, todos eles erram. Não existe nenhum que não erre. Portanto, nós precisamos de indulgência. Então, quando nos depararmos com uma situação assim, nós devemos lembrar disso, né? Continuando. O nosso olhar está sempre reprovando, né? Julgando o nosso irmão. Por isso João aqui, ele nos pede para observarmos a nós mesmos. Não é verdade? Nós temos que olhar para nós, porque nós estamos cheios de imperfeições, apesar de estarmos inclinados ao bem, ao esclarecimento, ao entendimento, mas nós somos passíveis de falhar, né? E uma coisa interessante é que Jesus nos deixou vários exemplos de indulgência. A mulher adúltera é uma situação onde Jesus olha para a mulher e não vê os defeitos dela. Ele não vê os erros dela. Ele vê as qualidades que podem estar atrás daquele rosto equivocado, né? Por isso Jesus pediu para tirar a primeira pedra quem não tinha nenhum pecado. Depois nós temos a situação de Zaqueu, né? Que era um cobrador de imposto, de estatura mediana, que subiu na árvore para tocar em Jesus,
E Jesus, vendo, pediu para que ele descesse, pois queria ter com ele na casa dele. Zaqueu era odiado pela população. Por ser cobrador de imposto, ele era riquíssimo, então ele era odiado pela população. E Jesus não viu os erros dele ou as más qualidades dele. Viu o potencial que Zaqueu tinha atrás de tudo aquilo. Isso é indulgência. E também temos um momento especial aqui de Jesus na cruz, quando o dito bom ladrão, diz a Jesus: Mestre, lembra-te de mim no paraíso. E Jesus disse a ele que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Jesus também não olhou que ele era um ladrão, um bandido ou coisa desse tipo. Jesus olhou o que ele poderia ser. Então, é desta forma que nós devemos olhar para aquele que sofre, ou para aquele que está equivocado, ou para aquele que está em estado alterado e precisando de alguém para conversar, para ouvir, para orientar e não recriminar, não ofender, não criticar. Nós sabemos o quanto é difícil fazer isso, mas depois que eu li essa lição e que eu tentei pesquisar um pouco sobre essa lição, eu confesso a vocês que me trouxe reflexões profundas sobre esse assunto. Então, Jesus olhou para as qualidades que ainda não haviam sido exploradas e não os defeitos que poderiam ser consertados através de uma boa orientação moral e do entendimento que traz a consolação. Vejamos nossas dificuldades. Nós conhecemos o perdão, sabemos do perdão, mas ainda temos dificuldades de perdoar. Sabemos o que é compreensão, mas às vezes nos falta. Temos paciência? Depende. Somos bons em pensamentos e atitudes? Temos calma? Não temos mágoas? Não temos inveja nem maledicência? Somos caridosos? Olha, tudo isso são coisas para toda a humanidade refletir. E bastante interessante, no livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, uma lição interessante. Na luz da indulgência, eu separei um pequeno trecho para dizer a vocês que ele diz assim: em muitas circunstâncias, é forte essa mensagem, tá? Em muitas circunstâncias, estamos cegos de reflexão, surdos de entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória, sem perceber o irmão da luta de ontem. Mas não por maldade, é porque nós estamos ligados no automático, Nós não percebemos o que está à nossa volta. E eu tenho um livro aqui, meus irmãos, que eu também separei um trechinho pequeno para a gente não avançar no horário, que é um livro que eu recomendaria para aqueles que não conhecem, Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Aqui existem lições maravilhosas, que eu nunca vi coisas iguais. E eu tenho uma lição aqui que eu vou só um trechinho para a gente completar a lição aqui, que se chama Tua Medida. Quem tiver oportunidade de ler é maravilhosa. Ela é extensa, então não dá para a gente ler tudo. E ele começa assim: toda opinião ou juízo a ser desenvolvido no momento presente está intimamente ligado aos nossos fatos e acontecimentos antecedentes. E aí ele diz:
Em todo o comportamento humano existe uma lógica, isto é, uma maneira particular de raciocinar sobre a sua verdade. Portanto, julgar, medir, sentenciar os outros, não se levando em conta suas realidades, mesmo sendo consideradas preconceituosas, neuróticas ou psicóticas, é não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o auto-julgamento. Não é? É o que o Evangelho nos pede, para que nós revejamos a nós mesmos, né? A nós mesmos. Meus irmãos, fechando então esse Evangelho, eu coloquei aqui, são palavras minhas, a indulgência pode ser considerada uma semente rara e especial. Poderíamos até classificá-la como a semente da transição planetária e deve ser semeada na estrada do progresso. Quando todos nós semearmos essa semente, estaremos às portas de um mundo regenerado, porque com essas qualidades, sendo uma extensão do nosso ser, nenhum mal será ativado em nosso campo mental. Agradeço a todos que essas mensagens maravilhosas do nosso irmão João possam nos fazer refletir por muito e muito tempo, ajudando-nos na nossa caminhada evolutiva. Peço a Deus que conceda a cada um de nós essa grande oportunidade de estar revendo essa questão da indulgência. Muita paz a todos e fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Vamos envolvendo a nossa irmã, querida irmã Graça, para as nossas vibrações. Boa noite, irmãos. E em tranquila serenidade e estando em harmonia para doarmos o que há de melhor em nós. Abramos os nossos corações para vibrarmos pela paz e a cura do nosso planeta. Por todos os irmãos que estão em um leito de dor. Vibremos por todos os governantes para que tenham sabedoria e discernimento. Vibremos pelos irmãos que estão na lista. Que o amor e a misericórdia do Pai recaiam sobre cada um, dando a cura necessária. Vibremos pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, por aqueles que em total desespero tentam abreviar a vida. Portas abertas para os desempregados. Vibremos por aqueles que estão no caminho dos vícios. Vibremos por todos os servidores de Jesus, pela confraternização religiosa. Vibremos também por esta casa que nos oferece oportunidades de aprendizados. Vibremos por nossos lares, envolvendo a todos de nossa família em amor e fraternidade. Que nosso Pai Maior, que nosso querido Mestre nos ampare sempre com a sua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos envolvendo a nossa irmã Marcela para fazer a prece final do Evangelho desta noite. Gratidão. Envolvidos e agraciados por todas essas vibrações Liga a e sua essas câmera, mensagens. Marcela. Eu tô com um problema na câmera, desculpa. Envolvidos e agraciados com todas essas vibrações e as mensagens dessa noite. Vamos agradecendo novamente a equipe espiritual que é responsável pelo Evangelho, que nos uniu aqui novamente, esta noite e todas as noites em que fazemos esse nosso estudo. Agradecemos ao Mestre Jesus principalmente, por nos deixar beber na água do teu conhecimento, Senhor, e nos conectar cada vez mais com Deus, nosso Pai. E encerramos o nosso estudo com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vossos são o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.